Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá! Claro que pode! Ava, o nosso convidado é o Pava! Com vocês, o nosso querido convidado, Thiago Pavanelli. Aê! Faz a pergunta. Pode Cá! Claro que pode! Seja bem-vindo, meu amigo, que tem que tomar água, gente. É água, pode comer azar. bolo. É porque brindar sem beber. E o bolo é de verdade, achei que era de mentira. Não, tem cachorro quente também, pode comer, fazer e trazer pra ele. Hoje, mais um dia com grandes convidados. Tem plateia! Aê! É isso, gente. Pra quem não conhece, esse é o professor Thiago Pavanelli e ele vai se apresentar. Tudo bem, pessoal? Sou o professor Thiago Pavanelli. Tem muita gente que não sabe, mas eu me chamo Thiago. Porque o pessoal acha que eu chamo Pava só, mas é Thiago Pavanelli. Sou professor de História, formado pela Unesp desde 2007. E é um prazer estar aqui com vocês, nesse projeto de vocês, que eu já sou fã de carteirinha, já ouvi todos os episódios. Já ouvi todos os episódios. Sejam esse tipo de amigo. Estou muito feliz com o convite pra gente falar aí desse momento histórico aí do livro da Raquel de Queiroz. E antes de mais nada, vamos pedir pro pessoal curtir, Isso. comentar e ó, Elogiar, né? Compartilha. Aperta o sininho, é isso? Isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, peça pra todo mundo. Oh, mas a gente tá no Spotify também, viu? E a gente também tá no Instagram. E se quiser aprofundar ainda mais no bate-papo de hoje, já volta lá, assiste o nosso episódio sobre o livro pra engajar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, Pava, esse contexto político do nosso livro, tá, gente? Nós vamos ver esse contexto político do livro Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz, e esse contexto que é 1937. Vamos lá. Isso, então, o livro, né, da Raquel de Queiroz, ele se passa no ano de 1937, que vai abranger o contexto da Era Vargas, né, que vai de 1930 até 1945. De 30 para 30. Isso. Anota, pega aquele caderninho de repertório e anota tudo. O Vargas, ele chega ao poder a partir daquilo que ficou conhecido como a Revolução de 1930, mas que na verdade ele foi um golpe que acabou com a chamada República Oligárquica e vai iniciar a Era Vargas. E aí a gente divide essa Era Vargas em 3 momentos. O primeiro momento, que é o governo provisório de Vargas, porque, né, foi ali um golpe, ele não foi eleito, na verdade ele disputou a eleição, mas ele perdeu, e aí então a gente chama de governo provisório de 30 a 34. Aí ele disputa, ele perde, mas ele fala, eu quero. Isso, vou lá e tomo sou eu que vou, é o rico. Então ali, logo de cara, a gente já vê a postura autoritária do Vargas, né? Tá. Então, porque a gente fala que o governo ditatorial de Vargas é a partir de 37 com o Estado Novo. Mas aí no começo o Vargas ele já tem uma postura autoritária, né? Então nesse governo provisório até 34. A partir de 34 ele é eleito presidente, só que de forma indireta, não pela população brasileira. Então tem o governo constitucional de Vargas, que vai de 34 a 37. Porque em 37, que é quando se passa o livro, o Vargas ele acaba dando um golpe de Estado. É um golpe nele mesmo, porque em 38 iria acabar o governo dele, né? E teríamos uma eleição. O Vargas não iria disputar essa eleição. Então, antes da eleição, ele anula a eleição e dá um golpe em 37. Porque eu não vou sair. Não vou sair, vou ficar. né? E aí começa o que a gente chama de Estado Novo, que é o período mais fechado, mais autoritário do governo de Vargas, né? É a ditadura do Estado Novo. Ah, legal. Então, o livro ele se passa nesse ano de 1937, que é o ano em que vai acontecer o golpe de Vargas, né? O golpe de Estado, o golpe do Estado Novo. Tá, e aí começa a formação dos grupos. Isso, né? O que é interessante no livro, que o livro vai mostrar bastante, Olha, principalmente... o livro! Mas, isso é legal. Todo convidado que a gente traz aqui lê o livro. Então, principalmente no começo do livro, né, que a gente comentou sobre isso, né? No começo ela vai falar bastante da parte mais política. Ela vai trazer essa questão dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos de esquerda, né, que inclusive a própria Raquel de Queiroz fez parte, né? Ela foi militante do Partido Comunista, né? Escreveu esse livro estando presa, né? Isso, né? Então, durante o período de Vargas, nós temos, na verdade, até antes do Vargas, né? É importante a gente destacar o seguinte: o movimento operário no Brasil, que vai depois dar origem aos primeiros sindicatos
e depois também vai dar origem ao nessa Partido época. Comunista Brasileiro. É até anterior ao Vargas. É lá na década de 20, mais ou menos, Que é né? quando chegam os imigrantes, não é? Os italianos Isso. que vêm trazendo essa ideia sindicalista Isso, já né? da Itália, A gente tem não um é? evento mundial que vai repercutir de forma muito grande para a organização do movimento comunista, que é a Revolução Russa de 1917, né, que estabelece um governo comunista lá na Rússia, que depois vai virar a União Soviética. E no ano de 1917 acontece a greve geral aqui no Brasil. Então já é um marco importante da organização do movimento operário, né? Então o Brasil já vinha passando por esse crescimento de número de operários, tem a presença desses imigrantes, que é importante para essa organização, porque esses imigrantes vão trazer essas ideias do comunismo, do anarquismo, e isso vai inspirar a formação desse início desse movimento operário, depois formando os sindicatos, e depois, em 1922, surge o Partido Comunista Brasileiro. Ah, legal. Né? Então, o Partido Comunista Brasileiro, ele surge a partir dessa organização sindical, desse movimento por parte dos operários, dessa organização por parte dos operários. Tá? Que durante a República Oligárquica, esses movimentos eram reprimidos de forma muito violenta. Né? A partir de 1930, o Vargas assume o poder num Brasil que está passando por muitas transformações sociais, né? Envolvendo inclusive essa questão da mobilização dos trabalhadores. E o Vargas, ele vai adotar uma postura que a gente depois vai classificar como uma postura populista, onde ele vai buscar tentar trazer essa galera, esses movimentos pro lado dele. É né? meio conhecido, não é? Isso. Como o pai dos trabalhadores aí, né? Mais ou menos assim. É o pai né? dos pobres. Pai dos né? pobres, Isso. né? Isso. Ele era meio morde-a-sopra, É, né? Porque ele tinha postura autoritária, mas aí depois, deixa eu autorizar aqui um direito trabalhista. Isso. Mas tem um interesse por trás disso também, né? Então, é durante o governo Vargas que a gente tem as primeiras leis trabalhistas, tá? Então, Vargas, já no governo provisório, ele já começa a estabelecer as primeiras leis trabalhistas que depois vão resultar na CLT, a consolidação das leis trabalhistas em 43, né? Mas tem um objetivo por trás disso, né? Do Vargas querer trazer essa massa de trabalhadores ali pro lado dele, né? Então, a gente até brinca, né? Você falou do Vargas como pai dos pobres, porque isso é um discurso que foi construído, né? O governo de Vargas é um governo autoritário, que faz uso de uma propaganda política para exaltar o seu governo, para exaltar a sua figura. E é nesse contexto que cria-se essa imagem do Vargas como o pai dos pobres. Mas a gente brinca que, na verdade, ao mesmo tempo que ele era o pai dos pobres, por debaixo dos panos ali, ele era a mãe dos ricos, porque em nenhum momento setores da burguesia vão deixar de ser beneficiadas pelo governo de Vargas, né? É nesse contexto que surge a Voz do Brasil, não é? Pra ficar nesse falando contexto, bem dele. isso, né? Nossa, Ele até cria hoje. o DIP, né, o Departamento de Imprensa, Propaganda. É um governo autoritário, então tem censura, tem repressão, né? E por conta dessa repressão, alguns movimentos de esquerda, alguns movimentos comunistas serão reprimidos, serão perseguidos, e inclusive a própria Raquel de Queiroz é presa por conta dessa perseguição. É presa, os livros são queimados, o Isso, dela, do Jorge né? Amado, de Graciliano Ramos, tudo a mão do governo. E que é uma postura de grande parte dos governos ditatoriais, né? Ou governos de esquerda, ou governos de direita, que é a parte da censura, da repressão, né? E isso vai acontecer muito forte no governo de Vargas. Ô Pava, dentro dos grupos, por exemplo, a gente vê muito aqui no livro, principalmente nesse, entre aspas, primeira parte, que dentro do grupo dos militantes aí, tinha uma divisão. Isso. Tinha os Ditamancos. ditamancos, os intelectuais, Que eram os de Que os gravata. os de gravatas, gravatas e os trabalhadores, os braçais. E existia isso? Sim, isso acontece, e não só aqui no Brasil. Isso também é uma característica que vai acontecer em boa parte do movimento comunista e também de outros grupos políticos, Essa né? polarização. Essa A gente polarização, vê em todo lugar, né? Isso, essa polarização interna que a gente fala, né? Então você pega, por exemplo, como eu disse, a grande inspiração para a organização do movimento comunista de uma forma geral foi a Revolução Russa, né? Não é a Revolução Russa que inicia o movimento comunista, mas ela vai fazer o movimento comunista
ganhar força mundialmente. E a própria Revolução Russa, né, durante o contexto da Revolução, havia uma divergência entre o Partido Operário Russo. Você tinha uma divisão entre os bolcheviques e os mencheviques. Lembra disso? Nas aulas de história? Nossa senhora, porque de operação. Nossa senhora. Então você tinha essa diferença, Senão o professor né, era louco. entre os bolcheviques e os mencheviques. E é uma diferença por conta da forma como a revolução deve acontecer, da maneira como a ideologia deve ser colocada em prática. Então, existem essas divergências. E aqui no Brasil, no nosso movimento comunista, não vai ser diferente. Vai haver essa divergência. Principalmente essa divergência que vai envolver os sindicalistas, os operários, né, que no livro são colocados como os tamancos, né? E a parte mais, a elite intelectualizada do partido, né? Que são ali os gravatas. E é aquilo que eu assisti o episódio de vocês sobre o livro e é aquilo que vocês comentaram. Realmente, né? A ideia que se tem por parte dos operários é que esse cara vai chegar aqui, vai querer mandar na gente porque ele acha que ele sabe tudo. E por parte dos intelectuais, a ideia de que essa galera... Eles são importantes, né? Mas eles não são organizados, eles são ignorantes, eles precisam ser instruídos. Eles precisam da minha instrução. Então, isso de fato marca, né? E inclusive essa divergência vai fazer parte da vida da Raquel de Queiroz, porque ela fazia parte de um movimento, né, político de esquerda e ela vai acabar ficando meio desiludida com essa divisão e principalmente a maneira como o Partido Comunista Brasileiro começa a ser encaminhado aqui no Brasil. E é isso que vai levar a essa desilusão por parte dela, né? Eu vi uma reportagem dela que ela dizia que ela desassocia do Partido Comunista quando eles começaram a influenciar na escrita dela de João Miguel. Eles queriam já mudar a história dela. Ela falou, não, eu vou escrever da maneira que eu quero. E aí ela desassocia e ela fica um bom tempo até ela mudar a postura dela, né? Mas ela fica um bom tempo desassociada da política. Por isso, porque eles começam a interferir na produção literária dela e ela não quer. Então, e aí essa divergência interna, ela acontece e ela vai marcar muito o movimento comunista aqui no Brasil. Essa polarização dentro do mesmo grupo. Isso, dentro do mesmo grupo. E a gente vê isso no livro. E, Pava, no começo, assim, uma coisa. A mulher, como a gente viu aqui, né? Ela tem esse papel, mas dentro do grupo. Você acha que lá atrás, quando tudo começou, ela tinha voz ou ela não tinha? Eram poucas as mulheres que tinham voz? É interessante. Dentro do grupo. É interessante a gente pegar até mesmo esse contexto, até para ficar mais claro para o pessoal entender, acho que algumas coisas que envolvem o livro, né? O momento em que a Raquel de Queiroz escreve o livro, que é 1937, é um momento que, historicamente, o movimento feminista está ganhando força. Desde o final da Primeira Guerra Mundial... Gente, anota, porque eu não sabia. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem aquilo que a gente chama de segunda onda do movimento feminista. A primeira onda é século XIX, que é o movimento sufragista, né? Principalmente na Inglaterra, as mulheres buscando o direito de voto. Pós Primeira Guerra Mundial, esse movimento ele ganha força porque as mulheres vão lutar pelo direito de voto, mas também por uma maior participação no mercado de trabalho, né? Porque a Primeira Guerra Mundial, as mulheres atuaram bastante no mercado de trabalho. Então, pós Primeira Guerra, o movimento feminista ganha força. E aqui no Brasil não vai ser diferente, né? E esse crescimento resulta até mesmo durante o governo Vargas da formação, né, da aprovação do novo Código Eleitoral que dá direito de voto para as mulheres, né? Então é nesse contexto da era Vargas que a mulher conquista o direito de voto, né? Gente, na verdade não havia, né, uma restrição na Constituição de 1891, não havia uma restrição ao direito de voto da mulher. Mas, por conta de questões da sociedade, né, imposições sociais. Isso, por conta de uma imposição social, a mulher não se envolvia. Mas em 32, com o novo Código Eleitoral, isso é garantido, esse amplo direito da mulher de votar e de ser votada. Então, a Raquel de Queiroz, ela está dentro desse contexto também, né, do movimento de esquerda, do movimento comunista, mas também de um momento da mulher ali buscando uma emancipação política também, né? Então, que demorou, né?
Que demorou, né? Você vê, Muito, só a até partir hoje. de 34 que a gente tem a primeira mulher eleita no Brasil. Né? Em 32 tem o direito de voto, só em 34 a primeira mulher eleita no Brasil. Então, e isso também é algo que marca esse contexto da época, essa luta das mulheres por essa emancipação política. Entendi. E quando essa mulher, né, que ela também é a mesma história que a gente vê aqui. Sim. Essa mulher da década de 30. Essa mulher que ela tem que cuidar da casa, ela começa a trabalhar fora, ela já tá trabalhando fora, Sim. ganhando dinheiro. Aí o marido, se o marido também faz parte do grupo, aí o marido vai preso, ela tem que sustentar, porque não recebe, né? Ela tem que sustentar, ela tem que cuidar das crianças, ela tem que fazer tudo. Sim. Mas ela, em alguma forma, assim, a história explica se ela é abandonada, igual a nossa amiga foi aqui, abandonada, ela deve sofrer todo tipo de discriminação. Sim, claro. Sempre meia... tem essas, né, que defendem, mas ela sofre, né? Sofre muito, Sofre né? bastante, Exato. né? É aquilo que a gente fala, né? Da carga que tem sobre as mulheres, né? Que tem lá a questão... Gente, até hoje. Até hoje, né? Então, uma Hoje as curiosidade, mulheres porque ainda são menos eleitas. é isso que eu ia falar, porque menos apesar do participação direito ao política. voto e da primeira mulher ser eleita em 1934, se a gente olhar quase 100 anos Quantas atrás, são hoje? ainda é minoria, né? sim, você pega Ainda é minoria. a população brasileira é majoritariamente de mulheres, né? Mas isso não reflete no Congresso Nacional, por exemplo, né? Então, você tem um Congresso Nacional que é majoritariamente de homens, né? Então, isso é uma questão que a gente tem presente até os dias de hoje, com certeza. Muito bem. E aqui, vamos falar da Raquel de Queiroz. Essa parte da Raquel de Queiroz, né? Que ela muda de lado, né? Ela muda ela de é- posição. Vamos falar que ela muda de lado. Vamos usar um eufemismo. Ela muda de posição. Sim. Sim. Ela muda Até de... mesmo como consequência dessa desilusão que o Pava comentou, né? Sim. Sim. Eu ajudei um movimento, eu me engajei naquilo e ela era uma intelectual, então vamos dizer que ela se engajou no movimento para buscar benefícios dos quais ela não iria usufruir, porque ela já usufruía. Ela já era, né? Ela ali já era de na uma parte família de cima. rica, E aí ela pensa, pô, eu fui até presa pra ajudar a conquistar direito pro outro. nada. E aí me desiludi com o movimento, não tive o meu valor. E aí ela começa a repensar a postura dela, né? Sim, inclusive a ponto dela depois em 64 apoiar o golpe que vai levar à ditadura militar, né? Assim, existem algumas formas de interpretar essa postura da Raquel de Queiroz, né? O que eu vi que, tipo, me fez entender melhor essa questão é porque a Raquel de Queiroz ela vai ser influenciada por um discurso que tinha na época, principalmente pós era Vargas, né? O Vargas sai do poder em 45. Logo depois que ele sai do poder em 45, você tem uma abertura política, são criados partidos políticos. E um dos partidos políticos que é criado é o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que é um partido que é criado vinculado ao Getúlio Vargas, né? Então é o partido que vai ter mais força entre os trabalhadores, né? E o discurso que se tem, principalmente depois da era Vargas, é de que o Vargas ele era um representante do fascismo aqui no Brasil, né? E de que eu já vi até a entrevista da Raquel de Queiroz falando isso, que o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, era o partido do Vargas e do fascismo aqui no Brasil, porque é o partido que vai levar adiante o modelo corporativista do Vargas, né? Porque o Vargas usava os seus mecanismos para controlar a classe trabalhadora, para controlar a classe operária. Então, que esse partido, o PTB, seria uma continuação desse modelo varguista. E ela tem um ódio mortal do Getúlio Vargas por tudo que ela sofreu durante o seu governo. E esse período pós-era Vargas é um período muito conturbado na história do Brasil, porque é um período muito polarizado, né? Que é uma polarização que não tinha só no Brasil, que era uma polarização que marcava mundialmente, né? E essa polarização vai acabar fazendo com que um discurso anti-Vargas ganhasse muita força nesse período. E é bizarro, porque ao mesmo tempo que o Vargas ele era acusado de ser um fascista, por outros grupos ele era acusado de ser comunista. E são coisas que são opostas, que são extremas, né? Então, na verdade, a galera fazia de tudo para desmoralizar a imagem do Getúlio Vargas. E não só do Vargas, todos aqueles que serão herdeiros do Getúlio Vargas, entre eles Brizola e João Goulart.
E quando acontece o golpe de 1964, quem está no poder é o João Goulart. Ela fala isso no Roda Viva. Eu era contra tudo o que o Jango fazia. Por isso que eu apoiei o oposto. Então a postura dela em 64, na verdade é uma postura dela durante todo esse período, ela vai se juntar mais com a galera da UDN, que era o partido mais conservador da época, né? E que vai fazer de tudo para derrubar o Vargas, depois vai fazer de tudo para derrubar o Juscelino. É uma galera que tentou golpe durante todo esse período. Tentaram o golpe contra o Vargas, tentaram o golpe contra o Juscelino e vão tentar o golpe contra o João Goulart e vão conseguir o golpe lá em 1964. Então ela participa, né? Ela deu declarações falando que ela apoiou o golpe de 64. Então ela é uma pessoa que está dentro desse contexto muito conturbado. E ela acaba sendo influenciada por essa narrativa na época, né? Então... Ela meio que ela fala, eu apoiei, mas até certo ponto, né? Um jornalista pega meio que encurrala ela nessa entrevista e ela fala assim, eu apoiei até Castelo Branco. Isso. Depois dele, porque aí ela fala, o Castelo Branco não cometeu nenhum tipo de crime, né? Das torturas que ocorreram. Então ela falou, depois disso, não mais. Porque um outro discurso da época era o discurso de que o golpe de 64... ele seria rápido, né? Era para tirar o João Goulart do poder, colocava lá os militares para colocar ordem na casa, depois de 2 anos devolve o governo para os civis, né? É aquele discurso que você tira um governo democraticamente eleito, faz uma ditadura para voltar a uma democracia. Não é isso que acontece, né? A ditadura que era na cabeça deles iria durar 2 anos, durou 21 anos, né? Então é isso. E assim, Pava, a polarização a gente vê até hoje, né? Sim. E muitas vezes, entre os brasileiros, quando uma pessoa tem uma postura e por diversos motivos, consequências, ou até por estudar, ela muda a postura dela, muitas vezes ela é criticada. Tipo, o Maria vai com as outras, é fraco de pensamento e tudo mais. Tem alguma coisa na sociologia que nossos alunos aí, todo mundo que está assistindo, possa usar tipo, como repertório para entender mesmo por que a gente fala, pensa dessa forma, como se mudar de opinião fosse algo negativo? Fosse um crime. Assim. A questão da polarização política, ela está aí até hoje, né? Quando essa polarização política ela se torna algo baseado numa narrativa de ódio, é um problema. Né? É claro que a gente não pode falar, tem que acabar com a polarização política. Não, porque acabar com a polarização política é o que a ditadura faz. Né? Então o problema não é a polarização política em si, e sim quando essa polarização vai para um discurso de ódio. Inclusive quando você tem essa situação da polarização levando a um discurso de ódio, que isso acaba enfraquecendo as democracias e levando a governos ditatoriais. O próprio governo de Vargas ganhou força, né, a ditadura de Vargas, usando esse discurso de uma polarização, né, e tudo mais. Então isso é um ponto, né? É preciso tomar cuidado com esse discurso de ódio. Segundo ponto, essa questão da mudança ideológica, né? Nós vivemos numa sociedade onde ela é baseada numa série de valores, né, de normas, e nós, como indivíduo, nós somos influenciados por isso, né? É um processo que a gente chama dentro da sociologia de socialização, que o Durkheim vai trabalhar muito sobre isso, né? O Durkheim parte do princípio de que nós, enquanto indivíduos, nós somos construídos a partir da sociedade que a gente vive, nesse processo de socialização. Então essas normas, essas regras, elas acabam nos influenciando. Muitas vezes, uma mudança política, uma mudança ideológica, ela pode ser vista como algo negativo, porque muitas vezes é visto como algo que vai sair daquele modelo que está estabelecido, sair daquele padrão que está estabelecido e vai aqui acabar representando ali algo que não é um valor, algo que se prega dentro de uma sociedade, né? Então a gente pode entender muitas vezes uma mudança ideológica como algo negativo, principalmente quando é uma mudança que traz um olhar crítico para esses valores que são ali colocados como normas dentro de uma sociedade, né? Eu vejo vocês comentando muito, né, nos outros vídeos, porque eu assisto, né? E eu vejo vocês falando muito sobre isso, né? Como que você tem em determinados momentos certos valores que restringem, por exemplo, a liberdade da mulher. E aí quando você vê uma mulher querendo, né, buscar a sua liberdade, a sua emancipação, muitas vezes aquilo lá é visto de forma negativa porque ela está rompendo com um padrão,
né? Então, isso é muito discutido dentro da sociologia. E isso pode ser visto de forma muito complexa, né? Porque você tem essas mudanças que podem acontecer por conta de mudanças sociais, por conta de mudanças políticas, né? Mas muitas vezes é visto de forma negativa porque é associado a algo que vai romper com um certo padrão que está ali estabelecido dentro de uma sociedade, né? E o Durkheim vai tratar muito sobre isso, né? De como, né, na visão do Durkheim, de como que a gente tem que se colocar como um indivíduo social, que está dentro daquele modelo, dentro daquelas normas, para que não haja uma ruptura social, né? Então, acho que isso é algo que é importante dentro da sociologia, é discutido dentro da sociologia. Gente, eu acho que... Falei demais, né? Eu aprendi horrores aqui. É que vocês não vão ver agora, mas a esposa dele tá ali. O olhinho dela. Eu falei que tinha que me cortar, canta aquela senão eu musiquinha. falo. Olha aqui, eu aqui, babando da moça aqui. Da Anitta. Ele canta, gente, assista a banda do Rafa, contrate para a sua festa, banda 5 minutos. Ele vai colocar um link aqui, coloca o link. Ele não canta, ele encanta. A esposa dele tá aqui também, olha a carinha dela, de apaixonada. Muito obrigada, meu amigo. Eu que agradeço. Arrasou. Nossa, arrasou. Anotei tudo. Gente, meu papelinho aqui. O seu caderninho de repertório tem que estar igual ao das meninas. Aqui, ó, tá viu? tudo cheio. Pelo Aí, amor ó. de Deus. É isso, espero que eu tenha ajudado aí. Ajudado, pelo amor de Deus. Deu um tapa na cara da sociedade. Tem a Carol tá aqui hoje, gente. A família reunida. Ó, muito obrigada, Obrigado, meu amigo querido. eu que agradeço. Eu não tenho qualquer tipo de amigo, é assim. Ah, obrigado. E vamos trazer você mais vezes. Isso, com pode chamar. Pode? Pode, quando você quiser, é um prazer. Vai. Pode? Pode? Pode, cara. Obrigado. Você assistiu Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode cá. Claro que pode.